Fac nos Domine, amare quod praestipis. Fazei-nos, Senhor, amar os vossos mandamentos, aquilo que nos pedis. Podemos nos sentar um momento? Prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs, é hoje, por mera coincidência, que o padre está vestido de verde e amarelo. Apesar de comemorarmos a independência do Brasil, as cores, a cor verde na Sagrada Liturgia, quer nos indicar que nós vivemos a esperançosa e ansiosa espera de que nosso Senhor nos vem visitar, nos vem chamar para nós ocuparmos o trono de glória que nos está preparado no céu. A cor verde, fazendo uma alusão às coisas naturais que nós vemos e temos, poderíamos, por exemplo, olhar o exemplo das folhas. Quando estão verdes, mostram para nós que estão cheias de vida. Mas, no caso dos frutos, quando estão verdes, mostram-se ainda imaturos. Assim também, a Sagrada Liturgia quer apontar para nós que nós estamos no tempo da igreja, no tempo depois de Pentecostes, no tempo no qual nós vivemos, cheios de vida, mas ainda imaturos. É por isso que a igreja vem nos revelar os sagrados preceitos de Deus. É por isso que a igreja vem nos instruir através das suas leituras, através dos sacramentos, através das palavras do sacerdote, a respeito das coisas divinas, a respeito da maneira que nós devemos fazer para chegarmos no céu. E, caríssimos irmãos e irmãs, hoje a oração da Santa Missa quer nos ensinar a amarmos os preceitos de Deus, amarmos os mandamentos de Deus, porque são esses preceitos, esses mandamentos que balizam a nossa vida e nos guiam para o caminho que conduz até o céu. Fac nos Domine, amare quod praestipis. Fazei-nos, Senhor, amar aquilo que nos mandais, os vossos preceitos. Se nós nos lembramos do Antigo Testamento, nos lembramos que esses preceitos, os mandamentos da lei de Deus, essas balizas que nos conduzem aos céus, essas balizas que, se respeitadas, conduzem-nos à santidade, foram-nos entregues por meio de um santo profeta, Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para manifestar a vontade de Deus por meio de um povo grandioso e de cabeça dura. Mas é estranho de se notar que tenha sido escolhido Moisés, porque contam alguns comentadores, Moisés tinha uma dificuldade muito grande na sua fala. Ele era gago. Por que será que Deus escolhe justamente um gago, um pequenino, para conduzir seu povo, para falar para o seu povo? É porque, para um povo que é gago nos ouvidos, precisa falar um gago na língua. Um povo que é lento para escutar, precisa de alguém lento para falar. Quem fala e repete, fala e repete. Assim era Moisés. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, amemos os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, que são capazes de nos conduzir à santidade. E hoje, voltando os nossos olhos para o Santo Evangelho, que a liturgia apresenta para nós como meditação, somos conduzidos à história de conversão e de salvação daquele leproso samaritano, a cura dos 10 leprosos. Esses homens, depois de uma oração insistente, nós ouvimos no Evangelho, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ouvem de Jesus um mandamento, e de mostrar-vos aos sacerdotes. Esses homens devem ter ficado verdadeiramente chocados. Poderíamos pensar que poderiam ter desanimado. Poderiam ter pensado, puxa, nós viemos aqui, invocamos o nome de Jesus, que fez tantos milagres já. E Ele nos manda a outras pessoas, Ele nos manda aos sacerdotes de Israel. Pensamos certamente que Ele colocaria a mão sobre nós, invocaria o nome e as bênçãos do seu Pai e nos curaria. Mas eles, confiantes na palavra de Jesus, no mandamento, no preceito de Jesus, começam a sua caminhada em direção
aos sacerdotes. E no meio do caminho, conta o Evangelho, ficam maravilhosamente curados. No entanto, caríssimos irmãos e irmãs, só um deles, um estrangeiro, um pagão, teve coragem. Foi grato o suficiente para voltar, rendendo graças a Deus, louvando a Deus pelas graças que tinha recebido. Os outros todos, os outros nove não foram gratos das graças que receberam, mas, vendo-se curados, cheios de vida, mas muito imaturos, quiseram aproveitar da vida, aproveitar daquilo que era bom, daquilo que era mal, prescindindo de Deus. Quantas vezes, meus amados irmãos, assim também nós fazemos. Mas Deus nosso Senhor é através dos seus mandamentos, que são simples, mas que são eficazes, que quer nos curar, que quer realizar maravilhas para nós. É por isso que ele diz, ide mostrar-vos aos sacerdotes. E isso remete para nós aquilo que nós fazemos na Santa Igreja, o mandamento que Deus nosso Senhor nos dá para nós procurarmos os sacerdotes da Santa Igreja e aqui encontrarmos os seus santos sacramentos, a presença real de Cristo nosso Senhor no meio de nós, real e eficaz, que nos conduz à vida, que restitui a nossa saúde, que dá-nos a graça de nós merecermos o céu e de mostrar-vos aos sacerdotes. Meus amados irmãos, na simplicidade da prática dos sacramentos, na simplicidade da nossa fidelidade à escuta e à companhia de Deus na sua Santa Igreja, que nós havemos de encontrar a cura, o perdão, a suavidade do auxílio divino para que nós ganhemos o céu. Nós podemos voltar mais uma vez os olhos para o Antigo Testamento e lembrarmos-nos do santo profeta Elias. Elias sendo perseguido duramente pelos sacerdotes pagãos, pelos reis pagãos, procurando salvar a própria vida, preservar a própria vida, foi esconder-se numa montanha muito longe de Israel. No meio das suas dores, no meio das suas orações, Deus promete para ele que vai mostrar a sua face por um momento, para que seja para ele consolação. E então, um vento impetuoso toma aquele lugar, de modo que as rochas começam a se partir, de modo que as coisas começam a ser levadas, mas Deus nosso Senhor não estava no vento. Vem então um grande terremoto, sacode a terra, sacode as montanhas. Nosso Senhor também não estava no terremoto. Vem depois um fogo abrasador que varre os pastos e as pastagens verdejantes, mata tudo. E Deus não estava naquele fogo. Depois do fogo vem então uma brisa suave. E aí nosso Senhor se manifesta, Deus Todo-Poderoso se manifesta a Elias e lhe serve de consolação. Mais uma vez, na vida do profeta, do general do exército sírio, Naamã, na vida do grande general do exército sírio, Naamã, acometido pela lepra, aquele pagão também, ouve dizer que em Israel existe um Deus poderoso que fala pela boca do profeta Eliseu. Correndo até lá, Naamã, leproso, com seu exército, chegando à pequena choupana de Eliseu, não é recebido pelo profeta, mas por um servo seu. E escuta desse servo a mensagem do céu: vai lavar-te 7 vezes no Rio Jordão, e assim ficarás curado. Naamã é acometido por verdadeiro desprezo da palavra que lhe foi dirigida. Desanima. Achei eu que mereceria e que o profeta de Deus viria até mim, colocaria as mãos sobre mim, rezaria por mim, invocando o seu Deus, e eu ficaria curado. Mas manda-me lavar-me no Rio Jordão? Por acaso não existem rios mais caudalosos na terra da Síria, muito melhores do que o Jordão? Não poderia eu lavar-me ali e ser curado? Mas é Deus que, por sua providência, fez que um dos seus soldados, intervindo, chegando até ele, dissesse: meu senhor, meu general, se o profeta tivesse te pedido para fazer algo muito difícil, certamente o farias.
por que então não vai te lavar no Rio Jordão? E Naamã aquece, aceita, lavando-se 7 vezes, fica curado pela suavidade, pela simplicidade de um mandamento divino que lava as suas faltas, lava a sua lepra. Ah, meus amados irmãos, muitas vezes nós queremos grandes manifestações, prodigiosas manifestações, profecias, sentimentalismos, talvez até glossolalias inúteis, mas Deus se manifesta para nós, como nós vemos, na tranquilidade, na simplicidade dos seus mandamentos, dos seus sacramentos, e de mostrar-vos ao sacerdote. Mostrando-nos aos sacerdotes na Sagrada Confissão, por exemplo, nós ficamos curados dos nossos pecados. Se nós descemos as fontes batismais do sacramento, nós saímos dali limpos do nosso pecado original, tornados filhos de Deus, a exemplo do que aconteceu no Rio Jordão com Naamã. Se nós aproveitamos a suavidade, a brisa suave que é para nós o divino sacramento do altar, Jesus que refaz, recria os nossos corações, nós vemos aí fonte de verdadeira vida, de santidade, de verdadeira maturidade espiritual. Quantas vezes, caríssimos irmãos e irmãs, nós achamos pequeno demais apresentarmos-nos aos sacerdotes para confessarmos, pequeno demais virmos à Santa Missa, pequeno demais os sinais sacramentais. Nós queremos coisas estrondosas, profecias mentirosas. Nós queremos manifestações grandiosas, quando Deus quer, na sua humildade, na humildade de uma brisa suave, suavizar também os nossos corações. É quando Deus, nosso Senhor, manda que nós cheguemos aos sacerdotes, procuremos os sacramentos que Ele quer entregar para nós, a salvação de nossas almas. Ah, meus amados irmãos, é na simplicidade da brisa suave, da palavra do perdão sacramental, que nós somos curados. É na palavra da consagração eucarística, é na fórmula batismal, que nós nos tornamos filhos de Deus, que nós nos tornamos herdeiros do céu. Palavras que parecem tão monótonas, mandamentos tão simples, tão sem unção, poderíamos dizer. Mas é aí que Deus nosso Senhor quer se manifestar para nós. É aí que Deus nosso Senhor quer curar as nossas feridas, sarar os nossos pecados. É aí, meus amados irmãos, que Ele mostra a sua face resplandecente sobre nós, e de mostrar-vos aos sacerdotes. Assim, meus amados irmãos, nós mereçamos ouvir de Deus, se nós somos fiéis às nossas práticas dos sacramentos, se nós somos fiéis às práticas dos mandamentos da lei de Deus, nós mereceremos ouvir como aquele pobre leproso, curado, que encontrando e rendendo graças a Deus, escuta de Cristo, levanta-te, a tua fé te salvou. Ah, meus amados irmãos, aqui temos sido, na verdade, como os outros 9. Não temos sabido dar graças a Deus por todas as bênçãos que nós recebemos. Não temos sido gratos a Deus pelos sacramentos dos quais nós participamos. Queremos coisas mirabolantes, queremos manifestações prodigiosas e negligenciamos os sagrados milagres que Ele realiza cotidianamente em nosso favor. Ah, meus amados irmãos, não sejamos ingratos, voltemos para dar graças a Deus, para dar glória a Deus por aquilo que realiza em nós. Voltando os nossos olhos também para a nossa necessidade de sermos verdadeiros cristãos na pátria onde nascemos. A verdadeira virtude que é o patriotismo, peçamos a Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, pelo nosso Brasil. Procuremos ser nós o princípio da mudança de santidade do lugar onde nós nascemos, do lugar ao qual nós pertencemos, dessa nação que precisa ser de Cristo Jesus, nosso Senhor. Saibamos, caríssimos irmãos e irmãs, o Brasil não terá jeito enquanto nós não nos convencermos que aqui é terra de Santa Cruz. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que ela nos faça cada vez mais fiéis aos divinos preceitos, que ela transforme a nossa vida, que ela, mandando-nos caminhar até Jesus, traga para nós também a nossa cura. Podemos lembrar do exemplo de Ana Rosa, aquela pequena menina que, em direção
ao santuário de Nossa Senhora Aparecida, enquanto ainda era uma pequena capelinha, cega, andando com a sua mãe, vê a capela lá no alto, lá no cimo do monte, lá distante, ao longe, vê e conta para a mãe: olha, mamãe, é a capela de Nossa Senhora, é o santuário de Nossa Senhora. E a mãe assustada, com a mãe dizendo para ela: olha, mamãe, sua filha que era cega, rende graças a Deus, dá graças a Deus, porque aqui é terra de Santa Cruz, aqui é terra da Santíssima Virgem Maria, a Senhora Aparecida, Rainha, Padroeira, Imperatriz do Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.